Chuck Norris foi ao Burger King, pediu um Big Mac e foi atendido. Chuck Norris perdeu a virgindade antes do pai dele. As lágrimas de Chuck Norris curam câncer. Pena que ele nunca chorou. Se você nasceu depois dos anos 2000, talvez ache essas frases estranhas ou sem sentido. Você provavelmente nunca viu um meme de Chuck Norris no seu feed. Mas para quem viveu o auge das décadas de 70, 80 e 90, essas sentenças eram uma espécie de linguagem universal. Elas não eram somente piadas, mas o reflexo de um imaginário coletivo que transformou um homem comum em um arquetipo de invencibilidade. Longe de ser encarado como apenas um ator, para milhões de pessoas ao redor do mundo, Chuck Norris era o símbolo da ordem sobre o caos, da coragem que não hesita diante do mal, uma lenda viva capaz de vencer qualquer desafio. Infelizmente, na manhã de sexta-feira, 20 de março de 2026, o mundo recebeu a notícia que muitos acreditavam ser impossível. O imortal saiu da vida para entrar definitivamente para a história. Em um comunicado oficial, a família declarou: para o mundo ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas. I don't age, I level up. Foi com essa frase que Chuck Norris resumiu o próprio espírito poucos dias antes de falecer, aos 86 anos. Mas como um jovem tímido, vindo de uma infância marcada pela pobreza e pela ausência, se tornou uma das maiores referências de masculinidade e heroísmo do século XX. Descubra agora com a Brasil Paralelo quem foi Chuck Norris, o homem por trás do mito. Carlos Ray Norris nasceu em 1940 em Ryan, Oklahoma. Um jovem introspectivo e sem grandes aptidões físicas. A mudança de rumo aconteceu na Coreia do Sul. Durante o serviço militar no país, ganhou o apelido de Chuck e começou a praticar artes marciais. A primeira foi a Tang Soo Do, frequentemente descrita como karatê coreano, que foca em defesa pessoal, disciplina e o desenvolvimento do caráter. Norris se tornou faixa preta de 9º grau nesta modalidade. O rigor das artes marciais orientais forjou no jovem uma disciplina rígida que o acompanharia para sempre. Mas a busca de Norris pela perfeição técnica não parou no que lhe foi ensinado. Ele era um estudioso do combate. Essa busca culminou em 1990 na criação do seu próprio estilo, o Jongkuk-do, ou Caminho Universal, um sistema híbrido que une a tradição coreana a outras vertentes. How I started in jiu-jitsu, I was in Rio de Janeiro on vacation. And I was going around to all the different martial arts schools and working out. And every school I went to, the name Gracie Jiu-Jitsu kept popping up. And they said, oh man, the Gracie Jiu-Jitsu, ooh. And I said, I gotta find out who they are. So I finally tracked them down in Rio, and I went to their school. And I met Mr. Gracie, the father. I met Rickson Gracie, who was the world champion at that time, and Royce Gracie. And so I asked them if I could work out with them. And they said, very cordial. They said, of course. And I was a black belt in judo, so I thought I had some pretty good grappling skills. Anyway, I got on the ground with Rickson Gracie. And it's like I'd never had a lesson in my life. He played with me. And then I worked out with Royce for a while. And then Mr. Gracie said, Chuck, let's you and I grapple. Well, Mr. Gracie's about this big. And I said, okay. So we got, started working out, and I
got him down, and I mounted him. And he says, "Okay, Chuck, punch me." I said, "Mr. Gracie, I'm not going to punch you." He said, No, punch me." So I brought my hand back. That's the last thing I remember. Next thing I know, I'm waking up from being choked unconscious. My throat, I could hardly swallow. And he says, "Oh, I'm sorry. I didn't mean to do it so hard." But he says, "I want you to stay here." He says, "You got great potential. I can make you a great jiu-jitsu person." And unfortunately, I was getting ready to do a movie and I couldn't stay there. But I went back to LA and I started training with Rorion Gracie, who had a school in Los Angeles. And I started training with the Machado brothers, who are the cousins of the Gracies. And I've been with them now for 28 years. Ao regressar aos Estados Unidos, não buscou a fama, mas a excelência. Abriu escolas de artes marciais e tornou-se um competidor implacável. Foi hexacampeão mundial de karatê entre os pesos médios, mantendo o título por 6 anos consecutivos. Foi nesse ambiente de suor, silêncio e respeito que o caráter do homem foi lapidado antes que as câmaras o notassem. O cinema entrou na vida de Chuck Norris através de uma amizade improvável. Bruce Lee. Em 1972, o duelo entre os dois no Coliseu de Roma, no filme O Voo do Dragão, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história das artes marciais. Ali, o mundo conheceu o rosto do herói que não recua. Nos anos 80, Chuck Norris consolidou-se como o rosto da resistência americana. Em filmes como Braddock, O Supercomando e Invasão USA, ele interpretava personagens que eram a personificação da justiça individual num mundo onde as instituições falharam. Mas o que diferenciava Norris de outros astros de ação era a postura de seus personagens. Ele não era apenas um musculoso que trocava socos. Era um homem que protegia os indefesos. Em Walker, Texas Ranger, série que durou quase uma década, ele deu vida ao herói que defendia os inocentes, respeitava a lei e mantinha valores morais inabaláveis. Ele se tornou a representação visual da ordem necessária para que a liberdade pudesse existir. A história de Chuck Norris é um lembrete de que heróis não nascem prontos. Eles são construídos através das virtudes. Se você acredita que o resgate desses bons valores é fundamental para a nossa sociedade, conheça o trabalho da Brasil Paralelo. Clique no link da descrição ou acesse pelo QR Code na tela e descubra como você pode fazer parte desta missão de resgate cultural ao nosso lado. Nós contamos com você. No início dos anos 2000, uma nova geração que mal conhecia os seus filmes redescobriu Chuck Norris e começou a transformá-lo num fenômeno da internet. O que começou como uma brincadeira satírica sobre a sua invencibilidade tornou-se viral. Era o nascimento dos Chuck Norris Facts, ou fatos sobre Chuck Norris. Frases curtas que atribuíam ao ator poderes divinos e feitos impossíveis, o elevando ao estatuto de um semideus da cultura pop. Saiu até livro, The Truth About Chuck Norris, 400 Facts About the World's Greatest Human. Chuck Norris era agora o homem que podia dividir o átomo com um pontapé ou contar até o infinito 2 vezes. Ouvi outro boato, que você foi mordido por uma cobra naja. Fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Grande Booker. Mas e ele? Será que gostava de ser um meme mundial? Sua reação ao fenômeno revelou a sua verdadeira grandeza, a humildade. Norris abraçou as piadas, rindo de si mesmo, mas sem perder a oportunidade de direcionar a atenção para o que realmente importava. In periods of my life, I did drift from the Lord, but the Lord never drifted from me. He stayed with me the whole time. Amen. And Can relate to that. yes,
And I just praise God for that. And I actually, when I met my beautiful wife here, I was kind of living the Hollywood lifestyle. And I one morning I visited with her, and she went in there and she was reading the Bible. And I go, what are you doing? She said, I read the Bible every morning. I said, oh, really? She says, why don't you sit down here and read it with me? And that was the beginning of me coming back to the Lord. Amen. Ele dizia que, embora esses fatos sobre ele fossem engraçados, existia apenas um ser verdadeiramente todo-poderoso. E esse não era ele, mas Deus. Ao aceitar o mito com bom humor, ele humanizou a lenda e aproximou-se ainda mais do seu público. Para além dos memes e dos filmes de ação, Chuck Norris representava algo que, para uma parcela da população, parece estar em falta nos dias de hoje: o arquetipo da masculinidade. Ele era o homem viril, forte, decisivo, mas gentil e protetor com os fracos. Um homem de fé constante e valores inegociáveis. Em uma época de masculinidade perdida, onde os papéis tradicionais são muitas vezes ridicularizados ou esquecidos, Chuck Norris, tanto na ficção quanto na vida real, era o oposto disso. Falava abertamente sobre sua fé cristã, a importância da família e o dever de servir a pátria. Why are you a conservative, sir? Well, I used to be a Democrat, but unfortunately the Democrats went too far to the left, and the Republicans moved into their position that the Democrats were 40 years ago. See, and so what the Democrats believed 40 years ago, the Republicans believe today. And so I realized that I had to go to a Republican because the Democrats just got too far off the trail. They just got completely off the trail and lost all reality of what America stood for. And so I realized that Republicans at this point in time are more focused on what is best for America than what the Democrats are. A sua constância e a sua busca pela verdade e pela evolução, como ele mesmo disse antes de morrer, são os pilares que sustentam essa figura. Ele não era um herói por ser um guerreiro violento, mas por ser alguém em quem os outros podiam confiar. Ele era o porto seguro em tempos de tempestade, uma bússola moral num mundo que parece ter perdido o norte. Chuck Norris morreu aos 86 anos, provando que, fisicamente, até os maiores titãs são mortais. Mas a sua partida deixa um vazio que só pode ser preenchido pelo exemplo que ele deixou. O herói morre, mas o mito permanece. Ele nos ensinou que a verdadeira força não está nos músculos, mas na disciplina da mente e na retidão do coração. Num mundo que tenta apagar as referências de virtude, Chuck Norris permanecerá eterno, não apenas pelos seus filmes, mas por ter sido, até o fim, um homem de verdade. O resgate cultural que propomos na Brasil Paralelo passa por entender essas grandes figuras e o que elas representam para a nossa civilização. Se você deseja ter acesso a conteúdos que tratam a história, a filosofia e os valores com a profundidade que eles merecem, torne-se um membro assinante. Ao assinar a BP, você não está apenas adquirindo um serviço de streaming. Você está financiando uma estrutura que não aceita um centavo de dinheiro público e que trabalha diariamente para que os bons valores, ideias e sentimentos não se apaguem. São mais de 100 produções originais, filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e diversas certificações. E para você aproveitar tudo que a BP tem a oferecer, estamos liberando a oportunidade perfeita durante a Semana do Consumidor. Ao se tornar um membro agora, você aproveita até 50% de desconto na sua assinatura. Mas atenção, essa oferta é por tempo limitado. Clique no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela e aproveite essa oportunidade hoje mesmo. Torne-se membro da Brasil Paralelo
e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panteiro, mas era pai de família. Solta o rap, DJ! Qual é, Davi? Seja bem-vindo à tua casa, terra do nunca. O jogo mudou e eu fiquei velho. Velho com 17 anos. Eu até entendo. Porque até eu, se me visse voltando, atravessaria a rua. Então passou, neguinho. Bem-vindo à firma. Conheci o Dropê na escola. Parece que o moleque tinha nascido pronto pra comandar. Tropa da terra do nunca, caralho. Copiou ou não? E eu? Eu achava que tava no topo, mano. Falei pra tu como não era brabo, Julinho. Nós vai tomar uísque no baile hoje. Essa porra vai vender pra caralho, neguinho. É lógico. Minha vida até ali foi mais ou menos assim. Uma eterna prorrogação da adolescência. Acontece que Deus, cansado dessa moleza, pra me tirar do paraíso usou o método mais antigo. Quero tiro não, porra. Quero ser batizado, anda. Tu não é padre? Sim, sou padre. Me batiza. Qual é, Drupi? Vai me matar, irmão? Tu fala e ele escuta. E a cuspideira é quem decide teu destino. É isso mesmo? A gente vai ser pai, irmão. A gente não vai nada. É criar uma filha sendo bandido, achando que amor paga pré-natal. Sai do carro, caralho! Vocês não queriam a nave? Fala aí, ó. Quanto que tu tem desse bagulho? Mina de ouro, irmão. Tô saindo de casa agora, vai armado, por favor. Parabéns. Conseguiu errar até nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vida não é a caipirinha em Fernando de Noronha, não. Não tenho medo. Eu tenho medo de ir pro inferno, pô. Sabe qual é o inferno, Drupi? O inferno é essa merda toda aqui, ó.